Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a alteração numérica de cromossomos. Bom, nós temos dois tipos principais de alterações numéricas de cromossomos. Nós temos as euploidias, que elas acontecem em indivíduos triploides ou tetraploides, então obviamente isso não é viável nos seres humanos. Nos seres humanos acontecem as aneuploidias, que elas podem ser quando há um aumento no número de cromossomos ou uma diminuição no número de cromossomos, tá? Então, os seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Então, seria um caso em que você baixa esse número de cromossomos ou aumenta, tá? Nós somos diploide, ou seja, nós temos dois cromossomos, né, para cada característica, então são os cromossomos homólogos, por isso nós simbolizamos 2N, tá? Então, quando você tem um aumento no número de cromossomos, por exemplo, um cromossomo que apareceu a mais durante ali o processo de meiose veio errado para você. Nós chamamos nós representamos como indivíduo 2N igual 2N mais 1, tá? Quando há uma perca de alguns cromossomos, ou seja, alguns cromossomos deixaram de chegar até os gametas e até o zigoto, nós representamos como 2N menos 1. Dessas aneuploidias, né, nós temos três tipos que são as que mais são cobradas em várias provas que você faça por aí. Que é a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Down. A primeira delas, então, é a mais conhecida, que seria a síndrome de Down. É um caso em que o indivíduo possua 47 cromossomos, ou seja, 2N mais 1. Isso acontece especificamente no par de cromossomo de número 21. Ou seja, vem um cromossomo do pai, 21, vem um cromossomo da mãe, 21, e ou do pai ou da mãe vem um cromossomo a mais, idêntico ao par 21, tornando-se uma trissomia desses cromossomos homólogos, que é o par de número 21, tá? Bom, nós temos, obviamente, muitas coisas que acabam acontecendo com o indivíduo com essa quantidade a mais ou a menos, né? Na síndrome de Down, nós podemos ter vários pontos, né? Como problemas em articulações, respiração, cardiológicos, né? Fraqueza muscular, né? Claro que pode ter as variações, então você vai encontrar exceções. Pessoas que são síndrome de Down, mas que têm um corpo atlético perfeito, praticam um determinado esporte, mas a grande maioria, obviamente, não consegue ter essa possibilidade, tá? Uma coisa que sempre acabam perguntando, professor, mas tem como dois síndromes de Down ter filhos? Bom, o que você tem que pensar? Para ocorrer a meiose, os cromossomos precisam ser divididos por 2, tá? Precisa ser dividido por 2. Então 47 dá para dividir por 2, mas você vai ter a sobra de um meio cromossomo, que é algo que não existe, tá? Mas eu já vi falar de pessoas que têm síndrome de Down e tiveram filhos. Isso acontece quando? Quando você tem 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, eles se unem e formam ali um zigoto com 46 cromossomos. E no processo de divisão celular, essas células acabam criando um cromossomo a mais. Então você tem parte das células do corpo com 46 e parte com 47, tá? E se nas gônadas, que são os órgãos responsáveis pela produção de gameta, continuaram com 46 cromossomos, então há a possibilidade natural de você produzir óvulo ou espermatozoide com 23 cromossomos, tá? A segunda síndrome seria a síndrome de Klinefelter. Ao contrário da síndrome de Down, o Klinefelter só acontece em homens, tá? A síndrome de Down acontece tanto em homens quanto mulheres. A Klinefelter é um caso de aneuploidia 2N mais 1, ou seja, 47 cromossomos. Só que ao invés de ser nos pares que são autossômicos, ocorre especificamente no cromossomo sexual, no par 23, que é quando a pessoa ela adquire um cromossomo a mais X, tá? Um cromossomo a mais X.
então o homem fica XXY, tá? E com esse X a mais ele acaba adquirindo algumas características que são femininas. Então uma ausência de pelo, né, o pelo pubiano mais triangular do que o volumoso, o aparecimento, o desenvolvimento um pouco mais de quadril, desenvolvimento de mamas, né? A voz um pouquinho mais finas, são estéreis, tá? Isso não quer dizer que seja um gene para homossexualidade, e sim apenas algumas características físicas que vão ocasionar. Além disso, problemas cardiológicos, de articulação, respiratórios, entre tantos outros de consequências desse cromossomo a mais podem acontecer também no indivíduo, tá? O último caso é um caso que acontece só em mulheres, que é a síndrome de Turner, podendo ser chamado também de síndrome do X0. Por quê? Porque acontece no cromossomo sexual, em que a mulher só tem apenas um cromossomo sexual, um X apenas. Então, obviamente, ela acaba perdendo algumas características que poderiam ser femininas. Então, a mulher geralmente ela tem um pescoço bem pequeno, né, meio torto, problemas de articulação, problemas a nível cardiológicos, problemas a nível respiratório também, podendo ocasionar casos como artrite, infertilidade, né? Então, tudo isso ocasionado por esse cromossomo que ela acaba perdendo, tá? Essas três síndromes são aquelas que você vai mais ouvir em vestibulares e Enem por aí. Então, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Lembrando, síndrome de Down pode acontecer tanto em mulheres quanto em homens. Klinefelter apenas em homens, caso de XXY, 47 cromossomos. E a síndrome de Turner apenas em mulheres, quando você tem o caso do X0, ou seja, apenas um X para o cromossomo sexual. Uma outra problemática relacionada não necessariamente à quantidade de cromossomos, mas seria os problemas realizados de casamentos consanguíneos. Bom, nós temos muitas falhas no nosso material genético. Quando você se casa, entre aspas, tem filhos com alguém que tem um DNA totalmente diferente do seu, se esse DNA aqui, ele tá bom e esse daqui não tá legal, quando eles se juntam, aquele que está bom, ele vai dominar sobre o outro. Só que se você casa com alguém que é um parente próximo a você, a tendência de você ter genes que são defeituosos tanto em um cromossomo quanto em outro, e eles serão recessivos, e acaba sendo manifestado algum tipo de problemática, podendo ser das mais simples às mais sérias possíveis. Então, o aconselhamento sempre seria você ter filhos com pessoas que são de parentesco longe do seu, ou não tenham parentesco nenhum, né? Por quê? Porque daí, tendo a falha em um determinado gene, compensa do gene do seu cônjuge para com que não tenha problema nenhum, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Um ótimo dia de estudo para vocês. Revise o conteúdo dessa matéria, beleza? Até mais. Tchau, tchau.